Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula de Química do Cursinho Pré-ENEM da Universidade Federal do Estado de Rondônia, o Vem para a Unir. Eu me chamo Gleidson e hoje vamos dar início a um novo ciclo, né? Falar então da Química Orgânica. Vamos então estar dando uma leve introdução à Química Orgânica e posteriormente iremos falar sobre as funções hidrocarbonetos. Então, vamos iniciar nossa aula. Vamos iniciar então falando um pouco sobre o carbono, e seu estudo. O carbono ele é o elemento central dos compostos orgânicos. Para entender seu comportamento como parte estrutural desse composto, é necessário um estudo mais aprofundado acerca das características desse elemento, como estrutura eletrônica, geometria e os tipos de ligações, e entre outros. Então, parte do estudo do carbono nos compostos orgânicos foi feito por Kekulé e Cooper, por meio de postulados. Os postulados, então, o primeiro postulado ele dizia que o carbono é tetravalente em todos os compostos orgânicos. O número de ligação que um elemento pode formar corresponde à valência que ele possui. A valência de um elemento é igual ao número de elétrons necessário para preencher a camada de valência e fazer com que esse elemento adquira a configuração de um gás mais próximo. O segundo postulado ele fala que as 4 ligações do carbono são equivalentes. Então, no composto CH3Cl, no qual das 4 ligações covalentes, uma se encontra no átomo de cloro e as outras 3 se encontram com o hidrogênio, deveria esperar a existência de 4 compostos diferentes, como está sendo mostrado aqui para vocês. No entanto, isso não acontece, pois o carbono ele apresenta as 4 valências iguais, fazendo com que exista apenas um composto CH3Cl. Caso as 4 valências não fossem equivalentes, existiria 4 compostos com a fórmula CH3Cl, como podemos ser ilustrado aqui. As fórmulas, essas fórmulas anteriores aqui, estão representando o mesmo composto, pois dados experimentais confirmam a existência de somente uma substância com a fórmula CH3Cl. O terceiro postulado ele afirma então que os átomos de carbono podem ligar entre si. O carbono é um dos poucos elementos da tabela periódica que possui essa propriedade de ligar-se entre si e formar cadeias de maneiras mais variadas possíveis, ramificadas, fechadas, abertas, dentre outras. Isso favorece a formação de compostos orgânicos em um número excepcionalmente maior do que os compostos inorgânicos. Vamos dar continuidade e agora falar sobre a classificação do átomo de carbono. O átomo de carbono ele pode ser classificado como primário, secundário, carbono terciário e carbono quaternário. O carbono primário é o carbono que se encontra ali sozinho ou ligado apenas a um átomo de carbono, como vemos aqui nessa figura. Já o carbono secundário, ele está ligado a 2 outros átomos de carbono, que é esse carbono central aí que está ligado a 2 carbonos. O carbono terciário, ele está ligado a 3 outros átomos de carbono. Esse carbono central que está ligado a um carbono em cima e 2 dos lados. E o carbono quaternário, ele está ligado a 4 átomos de carbono, que é o nosso carbono central aí que está ligado a outros 4 carbonos. Vamos falar agora dos tipos de ligação do carbono. Temos a ligação simples, quando 2 átomos de carbono ou um átomo de carbono e outro elemento compartilham somente um elétron, ligando então por uma única unidade de valência. Forma uma ligação simples. Essa ligação
é dita do tipo sigma, sempre, né, que tivermos ligações simples serão do tipo sigma, né, e é feito aí simbolicamente por um único traço, como vocês podem ver aqui. Já a ligação dupla, né, é quando dois átomos de carbono ou um átomo de carbono e um outro elemento compartilham dois elétrons, ligando-se por duas unidades de valência, né, que formam então uma ligação dupla. Em uma ligação dupla, uma é do tipo sigma e a outra é do tipo π. A representação simbólica dessa ligação é feita por dois traços, como vocês podem ver aqui. Já a ligação tripla é quando dois átomos de carbono ou um átomo de carbono e o outro elemento compartilham 3 elétrons, né, ligando-se por meio de 3 unidades de valência, formam uma ligação tripla. Né? Em uma ligação tripla, uma é do tipo sigma e as outras duas são do tipo π. A representação simbólica dessa ligação é feita por meio de 3 traços aqui, como vocês podem ver. Vamos então dar continuidade e falar agora sobre, né, as cadeias carbônicas. Temos aí, né, as cadeias que podem ser abertas alifáticas, fechadas ou alicíclicas ou aromáticas. Né? As cadeias abertas alifáticas, elas são cadeias, né, como diz, aberta, em que a sequência de átomos de carbono não forma anel ou ciclo, né? Temos então duas extremidades, elas apresentam então extremidades. Já as cadeias fechadas alicíclicas, elas são cadeias, como o nome já fala, fechadas, né? São cadeias em que a sequência de átomos de carbono ele forma um ciclo, né? Podendo incluir heteroátomos, né? Que são átomos diferentes do carbono, e no qual não se distingue um átomo terminal, né? Eles formam então um anel ou um ciclo, né? Que eles não podem distinguir o carbono terminal. Já as cadeias, né, aromáticas, elas são cadeias fechadas, né? Cadeias aromáticas, que são cadeias fechadas planas, né, com elétrons π deslocados que obedecem à regra de Huckel. Possuem, então, na maioria das vezes, 6 átomos de carbono ligados ciclicamente por ligações intermediárias entre simples e duplas. Né? Então, essa é a característica da cadeia aromática, né, que vão então estar ligadas intermediariamente entre ligações simples e duplas. Temos então as cadeias abertas, né, que podem ser normal, né, apresentam então somente 2 extremidades, simples, né, como temos aqui, e apresenta então uma cadeia que não apresenta ramificações. E temos as ramificadas, né, que apresentam então substituintes, que são ramificações aí nas suas cadeias e não fazem parte da cadeia principal. Então vamos estar falando quanto ao tipo de ligação entre os carbonos. Temos as ligações saturadas. Né? As ligações saturadas são aquelas cadeias que só ocorrem ligações simples. Né? Essa é a característica então das cadeias saturadas, ligações saturadas. Só ocorrem então ligações simples. Já a insaturada, né, ela tem a presença de ligações duplas ou triplas, né, apresentando então insaturações nessas cadeias. Quanto à presença de heteroátomo, né, temos então cadeias homogêneas, né, que apresentam-se aí então só por ligações entre carbonos, né, sem outro tipo de átomo de outro elemento aí nessas cadeias. Né? Temos então cadeia formada apenas por átomos de carbono. Já na heterogênea temos então a presença de um heteroátomo, né? Como vemos aqui o oxigênio, que divide essa nossa cadeia
do carbono, né, pela presença desse heteroátomo, Então, né, as cadeias carbônicas, né, a divisão, fechamento de cadeia, se trata, então, de cadeias abertas, né, fechadas e mistas. A fechada apresenta dois tipos, aromática e não aromática. Né, a disposição dos átomos podem ser normal e ramificada. Os tipos de ligações, saturadas e insaturadas. A natureza do átomo, homogênea ou heterogênea, né, contendo ou não a presença de heteroátomos. Então, né, tudo explicadinho até aqui, vamos dar sequência, né, e continuar a nossa aula de hoje. Vamos então estar falando agora, né, das funções orgânicas. Né, as funções orgânicas, ela é um conjunto de composto, né, com propriedades químicas em comum. Né? Temos aí, né, funções, né, de hidrocarbonetos, funções oxigenadas e funções nitrogenadas. Hoje vamos dar ênfase, né, às funções hidrocarbonetos, vamos estar falando aí dessas funções, né, e no decorrer da semana vamos falar então sobre as funções oxigenadas e as funções nitrogenadas. Né. As funções químicas, as funções orgânicas, elas se caracterizam aí por ser compostos com propriedades químicas em comum. Então vamos, né, dar início, né, ao estudo das funções hidrocarbonetos. Os hidrocarbonetos eles são compostos que contêm apenas carbono e hidrogênio. É bem fácil então de identificar. Vamos então para a divisão que existe entre os hidrocarbonetos. Temos os alcanos, que são hidrocarbonetos de cadeias abertas e saturadas, que apresentam ligações simples e obedecem à forma geral CnH2n mais 2. Temos os alcinos, os alcenos, os cicloalcanos, os alcadienos, os cicloalcenos e os aromáticos. Vamos estar explicando melhor sobre cada um deles no decorrer dessa aula. Os alcanos, como eu falei, eles são hidrocarbonetos de cadeias abertas e saturadas, que apresentam ligações simples e obedecem à forma geral CnH2n mais 2. Como vemos aqui, ele se caracteriza por ser uma ligação onde contém apenas ligações simples, por ser uma cadeia saturada, e se apresentam dessa forma. Então, os alcanos contêm apenas ligações simples. Já os alcenos, eles são hidrocarbonetos insaturados de cadeias abertas que apresentam uma ligação dupla e obedecem à fórmula geral CnH2n. Temos, então, que no alceno vamos ter a presença de uma ligação dupla na sua cadeia. Os alcanos teremos apenas ligações simples. Os alcinos, por sua vez, eles são hidrocarbonetos de cadeias aberta e insaturada, com uma ligação tripla. Ele obedece à fórmula geral de CnH2n-N. Os alcinos também são chamados de hidrocarbonetos acetilênicos, derivado aí do acetileno. Temos então que no alcino temos a insaturação com a presença de uma ligação tripla. No alceno temos insaturação com a presença de uma ligação dupla. E no alcano não temos insaturação, se trata aí de uma cadeia saturada, com a presença apenas de ligações simples. Vamos agora para o alcadieno, que são hidrocarbonetos de cadeias aberta e insaturadas, que apresenta duas ligações duplas entre carbono na cadeia carbônica. Obedecem à fórmula geral CnH2n-N. Então, nos alcadienos temos a presença
de duas ligações duplas, né? Diferente, né, dos alcenos, que apresenta uma ligação dupla. Temos o ciclo alcanos, que se trata de hidrocarbonetos saturados, né, somente com ligações simples entre carbonos, que apresenta somente carbono em uma cadeia fechada, né? Obedecem à regra aí do CnH2n. Então, a diferença, né, do ciclo alcanos para os alcanos é apenas a cadeia fechada, né? Vão conter apenas ligações simples e saturadas. Já o ciclo alcenos, ele é uma classe de hidrocarboneto de cadeia fechada e insaturada, né, com uma ligação dupla. Obedecem à fórmula geral CnH2n-N. A diferença, né, do ciclo alceno para alceno, né, é só a presença dessa cadeia fechada. Também, né, vai ter insaturação com a presença de uma ligação dupla aqui. E os aromáticos, por sua vez, o termo aromático ele significa fragrância. Por essa razão, muitas substâncias que possuem aroma foram classificadas como substâncias aromáticas. Esses compostos contêm um ou mais anel benzeno, né, que está ligado a um ou mais substituinte, né? Esses compostos eles não obedecem à fórmula geral e são classificados aí, por apresentar anéis aromáticos, né, que significa que temos uma alternância entre ligações simples e ligações duplas aí. Na maioria das vezes vão apresentar uma cadeia com 6 átomos de carbono. Vamos agora entender um pouco, né, sobre a nomenclatura desses compostos orgânicos, né? O primeiro passo é identificar e enumerar a cadeia principal. A cadeia principal ela deve conter o maior número de carbonos e ramificações. Ainda, né, temos aqui, então, esse exemplo, que se tratam aqui, né, desse composto. Vamos, né, entender aqui. Temos que começar a enumerar o mais próximo da ramificação possível, né? Temos essa ramificação no carbono 2, né? Se fôssemos começar pelo outro lado, teremos uma ramificação no carbono 3, né? E por sequência no carbono 4. Então, temos que começar o mais próximo possível das ramificações e das insaturações, né? Então, por isso, né, nomeamos essa cadeia aqui com 5 átomos de carbono, ramificação no carbono 2 e no carbono 3. Ainda no primeiro passo, né, temos então o grupo funcional. Insaturações e ramificações devem ser numerados com o menor número possível, né? Isso que eu falei, que eles têm sempre que procurar numerar essa cadeia o mais próximo das insaturações e ramificações possíveis. Nesse caso aqui, né, vamos começar da direita para a esquerda. No caso anterior, começamos da esquerda para a direita. Lembrando, sempre o mais próximo da insaturação ou das ramificações possíveis. Temos uma ramificação aqui no carbono 2, né, e por isso vamos começar a enumerar da direita para a esquerda. Temos então o carbono 1, o carbono 2, o carbono 3, o carbono 4 e o carbono 5. Lembrando que sempre, né, temos que procurar o maior número de carbono possível, né, para essa cadeia e procurando enumerar sempre o mais próximo das ramificações possíveis. No caso desse outro composto aqui, né, apresenta então um anel aromático e uma ramificação. Vamos então numerar dessa insaturação, né, do carbono que apresenta a insaturação e a ramificação, né? Temos aqui o carbono 1, o carbono 2, o carbono 3, o 4, o 5 e o 6, né, sendo enumerado, né, o mais próximo então da insaturação e da ramificação possível.
O segundo passo é nomear os substituintes e a posição que se encontram, né? Eles procedem o nome da cadeia, né? Os números representantes da posição devem ser separados entre si por vírgulas e separados por hífen do nome. O terceiro passo é começar a nomear o composto orgânico. Vão ser nomeados, então, com a presença do prefixo, de um infixo e de um sufixo. O prefixo ele é o número de átomos de carbono. Vamos ter, então, daqui a pouco, o prefixo, né, para cada quantidade de átomos de carbono. O infixo então, é o tipo de ligação entre carbono, né, se é simples, se é dupla ou se é tripla. O sufixo ele representa, então, a função orgânica. Então, aqui os prefixos, né, para o número de carbono. Se temos um carbono, é met, 2 é et, 3 é prop, 4 é but, 5 é pent, 6 é hex, 7 é hept, 8 é oct, 9 é none, 10 dec, e assim por diante, né? 11 é um dec, 12 é dodec. O infixo, né, que se caracteriza aí pela ligação entre os carbonos, né? Para ligação simples temos o an como infixo, para ligação duplas temos o en, duas ligações duplas o dien, uma ligação tripla o in e duas ligações triplas o din. Então, para as ramificações devem colocar o sufixo il, né? Para os hidrocarbonetos devemos colocar o sufixo o, né, ao nome do composto. Temos aqui então, né, uma cadeia com 3 átomos de carbono, né? Então temos um prefixo aí sendo caracterizado por prop, né, que 3 átomos de carbono, como vimos na tabela anterior. Contém apenas ligações simples, né? O infixo vai ser o an, né? E se trata aí de um hidrocarbonetos, né, que contém apenas ligações entre carbonos e hidrogênio. Então, se trata aí do propano. Entendido até aqui? Vamos dar continuidade. Vamos praticar então. Sabemos que para numerar a cadeia temos que partir de onde for mais próximo da insaturação ou da ramificação. Temos uma insaturação no carbono da extremidade. Então, vamos partir daqui. Vamos enumerar a partir daqui. Essa, então, será a nossa cadeia principal. Lembrando que temos que procurar o maior número de carbonos possível, né, para fazer parte dessa cadeia. Temos uma insaturação no carbono 1, né, e uma ramificação no nosso carbono 3, né, apresentando a cadeia aqui 8 carbonos, né, na sua cadeia principal. O primeiro passo, né, é enumerar a cadeia principal, né, como fizemos aqui. A cadeia tem 8 átomos de carbono. O segundo passo é nomear as ramificações da cadeia principal, né. Temos então uma ramificação no carbono 3. O terceiro passo é nomear o composto, né, por prefixo, infixo e sufixo. Temos aqui o carbono 1, o carbono 2, o carbono 3, o 4, o 5, o 6, o 7 e o 8. Temos um etil, né, que se trata aí de 2 carbonos ligados à nossa cadeia principal. Temos um etil no carbono 3, né? Então vai ser o 3-etil-oct-1-eno. 1-eno ele significa, né, uma ligação dupla no nosso carbono 1, né? Então temos aí essa representação, né, dessa nomenclatura. Temos, né, um etil no nosso carbono 3, se trata de um oct, por se tratar de 8 carbonos, e temos uma ligação dupla que se caracteriza aí por en, e como se trata de hidrocarboneto,
né, temos o O para completar essa nomenclatura. Então, se trata do 3-etil-oct-1-eno. Dando continuidade, né, temos aqui essa cadeia carbônica aqui já numerada por 5 átomos de carbono. Né, vai se tratar, então, de do pente, né, com 5 átomos de carbono. Temos duas ramificações, uma no carbono 2 e uma no carbono 3. Então, temos 2 metil apresentado aí nessa cadeia. Então, se trata de 2, 3 dimetil, né, por ter 2 metil, ele vai ser dimetil, 2, 3 dimetil, temos um metil no carbono 2 e um no 3, então é 2, 3 dimetil. Como se trata de uma cadeia com 5 carbono, né, vai ser pente, 2, 3 dimetil pente. Por se tratar de uma cadeia apenas com ligação simples, né, vamos ter o an, né, que se trata aí de um sufixo com para, né, apenas ligações simples, e o O por se tratar da função hidrocarboneto. Então, temos o 2, 3 dimetil pentano. Isso mesmo, 2, 3 dimetil pentano. Temos aqui uma cadeia aberta, né, ramificada, saturada por se tratar de uma cadeia apenas com ligações simples, e homogênea por não conter heteroátomo nessa cadeia. Vamos então para as cadeias fechadas. Se trata aí, né, de cadeias fechadas onde não temos extremidades, né? Temos aqui a formação de um ciclo, né? Elas vão se dar pela regra dessa nomenclatura, onde primeiro vamos ter o ciclo na frente, né, a presença do nome ciclo na frente, mais o prefixo, depois o infixo e por último o sufixo. Temos aqui uma cadeia com 5 átomos de carbono, né? Temos uma ramificação aí no nosso carbono 1, né? Vamos numerar a partir dessa insaturação, né, do carbono 1, onde vai conter uma ligação duplas, né? Então vai ficar o ciclo, né, na frente, lembrando 5 átomos de carbono pente, né, por conter uma ligação dupla no primeiro carbono, né, vai ser o en, e por se tratar de um hidrocarboneto vai ser o O. Então fica ciclo penteno. Agora temos, né, uma ramificação, né, vamos ter um anel benzeno aqui, né, com 6 átomos de carbono, né, que no carbono 1, né, por ter uma ramificação, né, de um metil aí e ter uma ligação dupla no primeiro carbono, né, vamos começar a numerar desse átomo aí que contém a ramificação e a insaturação da ligação dupla. Se trata aí do metilbenzeno. Né, a regra aí do aromático é a ramificação, né, mais o benzeno. É bem fácil aí de nomear esses compostos. Então é isso a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham compreendido os assuntos, né? É importante que vocês pratiquem com os exercícios de fixação, né, para melhor compreensão do tema abordado. Eu peço também, quem não for inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho para sempre que for postados novos materiais, vocês serem lembrados aí. Essa então foi a nossa aula de hoje. Um abraço e tchau, tchau. Até a próxima.